99136-2472. E para falar um pouquinho mais a respeito do nosso entrevistado de hoje, eu convido a você que está nos ouvindo para retornar no tempo lá para o ano de 1955. Neste ano, em meio a um cenário de crise política no Brasil, a 16ª eleição presidencial elegeu Juscelino Kubitschek como presidente. E no Rio Grande do Sul foi fundado o município de Giruá. Em 1955, morrem o físico Albert Einstein e a cantora e atriz Carmen Miranda. Também nesse ano nasceram o empresário Steve Jobs, o escritor moçambicano Mia Couto e no dia 7 de outubro de 1955, o nosso entrevistado de hoje, o professor e escritor Orlando Fonseca. Seja muito bem-vindo. Orlando. Obrigado. Uma satisfação receber o senhor aqui no DNA, nosso programa de entrevista. Vamos apresentar agora um pouquinho mais de quem é o Orlando, Vic? Sim, vamos contar para os nossos ouvintes aí quem é Orlando. Nascido em Santa Maria, ele é doutor em Teoria da Literatura, mestre em Literatura Brasileira e professor aposentado da Universidade Federal de Santa Maria. Orlando também foi secretário municipal da Cultura entre 2001 e 2004 e pró-reitor de graduação da UFSM entre 2010 e 2013. Orlando Fonseca também é escritor e coleciona diversos prêmios literários. Entre os livros publicados, destaca-se Poço de Luz e o musical Imembui. Desde 1977 é cronista em jornais de Santa Maria e hoje é cronista do Diário de Santa Maria. Nosso cronista da revista Mix, que casualmente hoje está completando 2 anos dessa nova formatação. Então fazem 2 anos que o Orlando está aí ao nosso lado, uma vez por mês, né, Orlando? Sempre na revista Mix. Como vocês puderam ver pelas datas, né, eu sou de meados do século passado. Isso significa que tem uma boa trajetória aí de atividades em Santa Maria, e que é a minha cidade de coração. E ao longo do tempo eu me dediquei a viver experiências, especialmente de professor, que é a minha atividade principal. Eu sou aposentado da universidade, mas trabalhei 41 anos em magistério, né? Tenho 10 anos também com escola de ensino básico, né? Que antigamente era 5ª, 8ª série. Mas eu continuo como professor no curso de letras à distância da universidade, né? Universidade Aberta do Brasil, que é um programa do MEC, e ao qual eu estou vinculado desde antes de estar aposentado. Já comecei a atuar como professor, mas especialmente como escritor. Quer dizer, em 77 eu comecei escrevendo em jornais da cidade. 2 jornais já não existem mais, né? Não é culpa minha, mas eles já não existem mais. Eu fui aprendendo a escrever, na verdade, né? A escrever crônicas, né? Tanto pelo contato com outros escritores, grandes escritores da crônica, quanto pela vivência, né? Estar convivendo em Santa Maria com escritores como o Humberto Gabi Zanata, que era poeta, né? Foi poeta, saudoso Zanata, mas conviver também no sentido assim, de trocar ideias a respeito de como produzir textos, né? Isso foi realmente assim, algo de fazer pela cidade algo contribuindo de alguma maneira com a escrita, com a produção, que era a crônica, e eu tenho continuado de lá para cá constantemente. Muito pouco tempo eu estive fora de jornal ou de plataformas como internet. Houve aqui em Santa Maria o Cidade Cultura, que era do antigo portal Terra, né? Tinha um escritório aqui, tinha um espaço para produção local de conteúdos locais, e eu fiz parte desse grupo durante um bom tempo. Mas e voltando um pouquinho no tempo, o senhor nasceu aqui em Santa Maria. E como é que foi crescer? Onde é que o senhor cresceu aqui na cidade? Eu vivi meus anos da infância entre um meio rural, que eu morei com a minha avó durante um tempo, mas especialmente na Vila Carolina. A Vila Carolina foi uma região da periferia da cidade. Naquela época era distante do centro, né? Hoje já tem uma continuidade de espaço, e durante a minha infância na Vila Carolina ainda não era naquela época, né?
no início dos anos 60, entre o final dos anos... Início dos anos 60, né? Era um lugar movimentado, ali havia o quilômetro 2 da aviação férrea, movimentadíssimo, aquele espaço que tinha ali, né? E era mais tranquilo, a vida era mais tranquila na cidade nesse período, né? No início dos anos 60, embora fosse uma época conturbada, né? Nós tivemos ali logo no início a legalidade, da qual eu tenho assim uma vaga lembrança, né? De 5 para 6 anos, uma vaga lembrança de uma mobilização, que a gente morava por ali, havia militares, passava trem com militares para a fronteira. Isso aconteceu tanto em 62 quanto em 64, me lembro. E eu vim morar mais próximo do centro já em 65. E a partir dali fui tomando contato tanto com escola, com atividades esportivas. Eu gostava de praticar futebol de salão, em quadras. Nesses primeiros 10 anos aí que tu nos relata, praticamente 5 deles, então, tu fica vivendo com a tua avó, depois tu vem para Santa Maria. Isso, e eu digo que era um meio rural, mas não era tão rural assim, porque é onde ali estavam os quartéis, né? Boi Morto, Vila Rossi, Boca do Monte, não era tão distante da cidade. Era distante da cidade, porque havia descontinuidade entre aquele espaço e o meio urbano, e a região periférica da cidade, né? E as tuas referências familiares, além da tua avó, quem mais que cresceu junto contigo, que foram tuas referências? Tinha primos ali, né? Moravam junto com a avó, além das minhas tias, era uma família grande, muito grande, né? Tinha também primos que moravam junto com a avó, e eu tive a oportunidade de ter uma vivência assim que é uma imagem muito longínqua, né? Mas eu tenho lembrança assim do meu avô bem mais novo, né? Meu avô morreu já com 90 anos, né? Já faz alguns anos. Mas eu me lembro dele vestido assim para as lides ali do campo, das atividades que ele produzia. Eu me lembro, tenho essa imagem na cabeça. Isso, segundo que relatam meus parentes, eu devia ter 3 anos no máximo. Mas eu me lembro, tenho bem fixo a memória mais antiga e mais remota que eu tenho é de meu avô com a bombacha remangada, assim, né? E caminhando pelo meio do campo com um facão atravessado na cintura, porque ele estava cortando alguma coisa, um mato de eucalipto, alguma coisa, e estava fazendo naquele espaço onde eu enxergo, eu visualizo isso. Mas de vida campeira, de vida rural, eu tenho muito pouca lembrança, assim, de que eu tenha participado de uma atividade, eu não sei isso. Os alimentos, como eram preparados, e havia cavalos, mas eu não muito pequeno, não andava a cavalo. E nesse contexto simples, como é que entra a literatura na tua vida? Quando é que tu aprende a escrever, a ler? Meu pai era pedreiro e ele gostava de ler. Uma das coisas mais que eu guardo da memória do meu pai é o fato de que ele lia muito. Ele gastava o tempo dele trabalhando muito, num período dos anos 60, que eu estou me lembrando, assim, eram anos de crises econômicas tremendas, mas ele tinha sempre livro para ler, e sempre trouxe livro para nós lermos, né? E então uma das situações que eu me lembro dele é que ele escrevia versinhos para a mãe, para nós, e deixava em casa. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção, que ele não só escrevia versinhos assim românticos, mas também fazia piada com versinhos. Então, na comunidade religiosa em que a gente vivia, das atividades que eram feitas, excursões, ou acampamentos, ou o que fosse, ele escrevia o relato, fazia um relato em verso, e não só em verso, mas também em humor. E eu me lembro daquilo, as pessoas no entorno dele, ele lendo aquilo e as pessoas rindo. E eu achei muito interessante, aquilo sempre me marcou, porque alguma coisa para se fazer com as palavras, né? Só com as palavras, era o que ele fazia. Nessa época o senhor já sabia ler? Eu aprendi a ler com a minha mãe. Como é que é o nome dos seus pais? Meu pai é João Pedro Fonseca e a minha mãe Florinda Palmeira Fonseca.
E eles, a minha irmã, que é um ano mais velha que eu, ela estava na escola, aprendeu a ler e tinha os livros à disposição em casa. Eu estava ali, queria aprender também, e aprendi, e minha mãe foi me ensinando, não sei como. Com a cartilha, né? Acho que era Caminho Suave, algum dessas cartilhas que era muito famosa nesse período aí, entre os 50 e 60. E eu aprendi a ler de tanto interesse que eu tinha. A minha irmã lia os livros para nós, lia os livros infantis, que é exatamente esse, o meu pai, minha mãe, tio, traziam um livro para a gente, porque viam na leitura alguma coisa, alguma riqueza que podia ser grande. E a minha irmã, que já sabia ler, lia para mim e para o meu outro irmão, que nós somos 5 irmãos, mas nós somos 3 mais velhos que vivemos a infância junto. E ela lia para nós, e eu achava aquilo impressionante. Como é que era possível, né, tirar histórias interessantes dos livros. E eu quis aprender. Quando eu fui para o primeiro ano, para me matricular na primeira série da alfabetização, eu já sabia tudo. Fiz a prova, né, eu sabia, não apenas sabia ler, como sabia fazer as contas, sabia as informações necessárias para passar para o segundo ano, né? Exatamente pelo interesse da leitura. Então, tanto o encanto da literatura, a gente leu, digamos assim, toda a coleção do Monteiro Lobato, toda a coleção, né, tinha à disposição, quanto fui lendo outras revistas, gibi. O gibi não era tão comum, não era tão fácil, tão acessível. Talvez eu tenha passado exatamente pela fase em que normalmente as crianças passam das revistas em quadrinho para o livro, porque não tinha tanta disponibilidade desse material, e eu passei direto para o livro. E aí, por volta de 11, 12 anos, eu comecei a tentar fazer também poesia, escrever em versos. E aí, desse período em diante, fui escrevendo, não parei mais. E o que é? Qual foi a sua primeira obra que o senhor escreveu e compartilhou com alguém? Olha, assim, para além do grupo familiar, né, para além dos amigos, para quem a gente sempre faz coisas e mostra, né, a minha primeira oportunidade de fazer algo que transcendesse essa esfera foi no festival que havia na Escola Maria Rocha. Eu era do Colégio Maria Rocha, e havia festivais do Maria Rocha. E eu escrevi uma peça de teatro. Foi o primeiro texto que saltou, assim, digamos, da esfera de amigos e familiares. Que idade o senhor tinha? 18 anos, 17 para 18 anos. E o senhor lembra já de que escrevia. se tratava a peça? Era na verdade, assim, uma paródia do Tiradentes. Era bem arriscado, né? Olha, 70 e pouco, 73, 74, escrever uma peça com uma paródia, fazendo uma paródia, né? Na época em que havia no país censura e uma valorização da heroicidade do nacionalismo. Mas é aquela coisa do arrobo, não está pensando em nada, vai, faz, e junta um grupo de amigos, que eram os meus colegas de turma, do científico, né, que é o ensino médio, chamado científico, e resolve fazer e vai fazer, e faz. Era esse o texto. E aí eu, inclusive, recebi uma premiação por aquilo, porque era um festival e havia votação, havia escolha, e o pessoal gostou. É evidente que só podia gostar, né, de uma coisa que era uma brincadeira assim, com arroubos, né, de afrontamento, que na verdade eu não tinha tanto claro assim, mas era o que saiu. E antes disso, na verdade, ainda nos anos 60, final dos anos 60, quarto ano, isso é primário, né? Meados ainda dos 60, eu ganhei um prêmio de redação, um prêmio estadual de redação escolar, que eu passei por etapas, que recebi dinheiro disso. Numa época que precisava de dinheiro, ganhei dinheiro, foi o meu primeiro prêmio, mas eu nem lembro. Era alguma coisa que tinha a ver com arrecadação, com impostos, o emprego dos impostos, era alguma coisa assim. Foi a primeira premiação que eu recebi, o primeiro reconhecimento de ter produzido algo com texto,
foi dessa redação. E depois a segunda, sim, aí com uma certa consciência de estar fazendo um objeto literário, com um valor literário para ser representada essa peça de teatro no Colégio Maria Rocha, entre 73 e 74. E o senhor até comentou, né, que passou por esse período da ditadura. O senhor sofreu alguma censura com algum texto seu ou com algum texto que o senhor queria ter acesso e não conseguiu? Como é que era isso aqui em Santa Maria nessa época? Não, havia necessidade de cuidados, né? Não, se nós falarmos em repressão, não era assim tão ostensiva como em outros locais do país, mas havia necessidade. Eu mesmo, quando escrevi uma peça de teatro, tive que ir até o DOPS para dar explicação do meu texto, que era inexplicável, e algumas partes eram inexplicável. Mas enfim, eu fui lá, aquele gurizão lá, dizer alguma coisa a respeito do texto que está escrevendo, estão vendo que não havia afronta ao Estado, a ninguém, não havia isso. Até o texto não tinha essa dimensão política, né? Mas eu não tive realmente assim. E em 77, vê que em 77 eu comecei a escrever no jornal O Expresso, né? Em abril daquele ano saiu o pacote de abril do governo Geisel, fechou o Congresso, criou o senador biônico, ou seja, a distensão lenta e gradual que havia começado com ele, com o governo Geisel, naquele momento teve um pé no freio ali, né? Mas eu estava mais afim de escrever realmente, não tinha tanto essa preocupação a respeito da censura do texto. Não havia, embora eu abordasse nos meus textos, fizesse alusões ao aspecto político do país. Já havia uma sensibilidade maior no país, favorável à distensão política, né, e com menos censura, enfim. Professor, eu até vou pedir que o senhor traça um paralelo desse cenário, anos 70, que o senhor já estava ali na sua juventude vivenciando e já entendendo o que acontecia no país, com algumas coisas semelhantes ainda hoje, o que melhorou e o que piorou, mas o senhor me responde no próximo bloco. A gente vai para o intervalinho rapidinho e já voltamos. Rádio CDN, Central Diário de Notícias, 24 horas ao lado da comunidade. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. O Instituto Eneagrama está com nova administração em Santa Maria, sob a coordenação de Jennifer Lopes e Luciano Pedron. Inicie seu processo de autoconsciência com a única autorizada pelo Instituto Eneagrama para entregar estes treinamentos, com o propósito de desenvolver consciência emocional para você, sua carreira e empresa. Quer saber mais? Acesse @Instituto Eneagrama RS. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. A osteoporose é uma doença que reduz a massa óssea, tornando os ossos fracos, ocos e extremamente sensíveis. Para obter um diagnóstico precoce da doença, durante o mês de setembro, o Lab Vida está com promoção nos exames para um check-up que avaliará sua saúde óssea. São 6 exames por R$60. Fosfatase alcalina, paratormônio, TSH, cálcio, fósforo, vitamina D. Lab Vida, Laboratório de Análises Clínicas. Sua vida é a nossa vida.
Santa Maria, São Cepé, São Pedro e Itaara. Amor, vamos lá na Goods rapidinho? Preciso comprar um presente, umas coisinhas pra decoração aqui de casa. Bora? Sei, rapidinho. Conheço essa história. Vai você lá, amor. Mas você não tá sabendo? Agora a Goods e a Casa Cook estão juntas. E eu sei que você ama a Casa Cook. Enquanto compro, você pode dar uma olhada nas novidades de cozinha. Sério? Que baita novidade! Vamos sim, agora! Oba, prometo não demorar. Capaz, amor. Não tem pressa. Escolhe com calma. Tem tanta coisa linda lá. Agora juntas, Goods e Cook, ainda mais criativas, em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10h30 da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo com vocês até às 17 horas, aqui ao lado da minha colega Victoria de Bortoli e do nosso entrevistado de hoje, Orlando Fonseca. Lembrando que quem quiser interagir conosco, mande um recadinho no nosso WhatsApp 55991362472. Cássio, no final do primeiro bloco tu tinha feito uma pergunta pro Orlando, né? Retoma pra gente. Isso, eu perguntei pro professor Orlando se ele traçaria um paralelo, assim, lá dos anos 70, esses anos da ditadura, com a nossa sociedade atual. O que andou, o que ele sente que tá legal e o que de repente, não sei se retrocedeu ou se pelo menos tá parecido. Olha, é evidente que a ausência da censura, ela produz a facilidade de difusão de ideias. A comunicação feita numa sociedade em que o Estado de Direito está estabelecido é algo realmente significativo. Naquela época a gente vivia, embora em Santa Maria e nas atividades que eu exerci não sofri pressão, mas tinha conhecimento de pessoas que tiveram problemas com censura, foram presos por ideias políticas. Não ser preso porque tem ideia já é um avanço significativo, não há dúvida nenhuma. E eu tive a oportunidade de participar de todos os movimentos contra a censura, pelo fim da ditadura, pela anistia, pelas diretas. Eu tive ali nesse espaço, né? E dando a contribuição que eu podia dar do ponto de vista intelectual, como escritor, enfim. Isso realmente é significativo. Outra coisa é a facilidade com que hoje alguém que queira escrever, especialmente poesia, alguém que queira escrever poesia hoje tem meios de difundir a sua obra. Naquela época era muito difícil, muito difícil. Ultrapassar as fronteiras de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, embora na década de 70 o Rio Grande do Sul fosse o terceiro polo produtor de editorial no país, porque nós já tivemos índices de leitura altíssimos no Rio Grande do Sul. Hoje, infelizmente, não temos mais. Né? E não temos mais as editoras que havia, né? que projetaram grandes nomes da literatura brasileira no Rio Grande do Sul. Né? Mas hoje existem outros meios, outras facilidades para alguém que escreve. Eu tomei o exemplo da poesia porque é dentro de todos os processos de produção criativa o mais complicado de difundir. Né? Para qualquer editor, a dificuldade de produzir vender poesia e produzir livro de poesia é muito grande, ou seja, a luta é muito grande. Então havia uma circulação difícil. Qual era a saída? A saída eram os concursos literários, né? Naquele período. Hoje há a possibilidade de que as pessoas difundam as suas produções. Né? Isso não apenas aquelas que exigem a produção como a poesia, que é escrever, mas até fazer letra de música e compor uma música. Quer dizer, uma pessoa só pode fazer todas essas coisas e colocar nas redes. Isso melhorou. Por outro lado,
como disse o Humberto Eco, né, a internet e as redes sociais deram voz pro idiota da aldeia. Né? O idiota da aldeia, ele vivia na aldeia e falava as bobagens na aldeia. Hoje, as pessoas têm um microfone que fala para o mundo inteiro, se quiser. Isso realmente é ruim, porque se aquela geração que chegou jovem nos anos 70, ela tem um background que é o da formação através da cultura letrada, da leitura de livro, né? Nós temos uma geração que vai encontrar os seus caminhos. Nenhuma geração se equivoca. Eu li isso alguma vez e acho isso muito interessante. As gerações, nós chegamos na civilização até aqui porque as gerações foram encontrando seu caminho. Mas há uma dificuldade muito grande hoje, porque os jovens leem muito, mas leem pouquinha coisa, não leem extensivamente, né? E têm a facilidade de dizer o que pensam com facilidade. E aí, como que eu dou qualidade para isso que eu estou lendo e que acumulo, mas não estabeleço relações significativas para produzir boa argumentação, boas teses a respeito do mundo, da vida, do que for, tá? E ao mesmo tempo vou dizendo coisas também que, bom, dos 4 anos para cá, se consolidou, não apenas no Brasil, mas no Brasil mais agudamente, porque a tradição de leitura é muito pequena, a difusão de coisas, com as fake news e a pós-verdade, né? Quer dizer, se eu acredito é porque é verdade, não preciso provar nada. Aquela verdade seletiva, né? Exatamente. Acredita no que quer. Exatamente. Não interessando por onde vem. Exato. Né? E não preciso dar consistência para isso, para essa minha crença, né? Eu acredito nisso e ponto. Isso realmente é complicado para esse momento, e a pandemia tornou isso mais agudo, né? Com muito mais agudeza a dificuldade, porque as pessoas tiveram que usar mais as redes sociais, né? Essa falta de base para que se possa dizer coisas, fazer afirmações e aceitar coisas também, coisas ditas ou coisas escritas, né? E aí é evidente que vai proliferar o negacionismo, a anticiência, né? Isso é um problema. Vacina posta em xeque, né? Como é possível? Só porque no tempo, né? Porque o tempo é que vai corrigir essas coisas. Porque não se vê crianças com defeitos congênitos, né? Porque tinha vacina, poliomielite, ela voltou no mundo. Sarampo, que estava erradicado, voltou. Quer dizer, o tempo é que vai fazer com que essas pessoas... Porque sarampo também mata. Parece que, não, ter sarampo não vai matar. Mata. Tem circunstâncias que fazem com que as pessoas morram. Então, é o tempo é que vai dizer para essas pessoas, não, vai ter que vacinar, não. Aquilo que a gente achava que não era, vai ter que retomar. Porque é no tempo. Né? Assim como para muitas pessoas que não tiveram contato com o que aconteceu no Brasil pós-64... Né? Pessoas que não têm, e olha que tem informações, o acesso assim, as pessoas a se informar realmente, a ponto das pessoas acharem que pode retomar aquela situação. E tem gente que viveu 64 e que ainda está, né? Exatamente, acha porque certamente não sofreu as consequências, né? Só passou diretamente, passou por isso. Não viveu, né? E não teve a experiência de conviver com algo que realmente era complicado, né? Porque era complicado. E se nós pensarmos em tudo, né? Pensarmos na educação, por exemplo. A educação no Brasil, a educação no mundo evoluiu de um modo que não evoluiu no Brasil. Nós estamos recuperando tempo em relação à educação, né? Por quê? Porque os sistemas foram, digamos assim, colocados em stand-by e fizeram reforma só para parecer que era reforma, mas na verdade não deram a consistência que em outros lugares do mundo a educação teve para fazer com que aqueles países, né, na Europa, tomando como 2 exemplos próximos, né, a Europa, Estados Unidos e mesmo o país do Oriente, né, avançasse muito porque deram à educação o devido lugar. Nós tivemos um atraso, 20 anos de atraso. E nesse contexto que o senhor falou de fake news e pós-verdade, qual é o caminho para se combater isso hoje em dia?
infelizmente, eu acho que é a educação, né? É a educação, a escola. A escola já faz no Brasil um trabalho que deveria ser integrado entre escola e família, que é o da leitura, né? De promover a leitura. Se nós pegarmos os dados que tem disponível na Câmara Brasileira do Livro sobre os retratos da leitura no Brasil, nós vamos ver que a fase que uma criança, adolescente e jovem, nesse período de formação cultural, né, intelectual, ela lê quando ela está na escola. Quando ela começa a se preparar para o Enem ou para o vestibular, ela deixa de ler. Eu digo leitura de livros, tá? De ler livros. Então a escola faz um trabalho tremendo. Eu tive a oportunidade ao longo de 2001 e 2016 em visitar inúmeras cidades no estado. Tem 4 livros que são voltados para o público juvenil, e tanto a minha editora, que é a WS Editor, e o Instituto Estadual do Livro, que tem um programa chamado Autor Presente, eu fui por esses 2 programas em 40 municípios do Rio Grande do Sul. E é assim, é tocante ver o que as comunidades, através dos professores, as comunidades, as famílias fazem em pequenas localidades. E eu ia onde os escritores grandes não vão, estão ocupados com outras atividades. E eu ia lá nessas cidades, porque os alunos tinham lido meus livros, os professores tinham feito trabalhos, e eu ia lá conversar com eles. Tá? Então, a escola faz, e continua a escola ainda fazendo o trabalho que é de levar para a leitura de livros. Aliás, são quantos livros lançados até hoje? Eu tenho 14 livros meus, né? E mais 24 livros de literatura, né? Contando 2 livros de ensaio de literatura, mas são mais 24 livros em participação coletiva, né? Então, tenho 38 livros em que eu tenho participação de produção. Isso sem contar capítulos de livros de ensaio. São vários livros que estão mais dentro da plataforma Lattes, né? Meu Lattes. Mas assim, voltado para a literatura, né? São plantou uma árvore já? Teve filhos? Plantei árvore, Quando eu morava na Vila Carolina, né? Minha casa era cercada por árvores frutíferas. E eu tive a oportunidade de plantar árvore nesse período. Deve estar grande lá, a árvore, então, se não cortaram, né? Escreveu livros, plantou uma árvore, teve filhos. Quase posso dizer, Cassiano, que estou realizado, né? Mas a gente, como diz o Carlos Drummond de Andrade, para eu saber se estou realizado, deixa eu morrer primeiro, depois volto e me entrevista para saber. E, por enquanto ainda eu estou aprendendo, ainda estou... É isso aí, tem tempo, vamos juntos. Que bacana. E agora eu quero chamar um quadro que a gente tem aqui no nosso programa que se chama Diagnóstico. São pessoas especialistas em Orlando Fonseca que vão dar um depoimento falando um pouquinho dessa pessoa. Eu quero chamar o nosso primeiro depoimento. O Orlando é um amigão do peito. Amigo desses que a gente conversa sem tempo para terminar. Sempre bem informado, com uma tirada inteligente, com uma veia de humor muito afiada. O Orlando que tem uma intervenção na arena pública que é sempre muito clara, muito corajosa. Meu colega de universidade, meu colega de grupo de pesquisa, de linha de pesquisa, coordenador de curso, chefe de departamento, pró-reitor de graduação, secretário de cultura do município. É sempre o Orlando, esse sujeito em que a gente chega fácil, é amável, é generoso. Grande Orlando Fonseca. Minha profunda admiração e um grande abraço, Orlando. O reconhecimento desta figura sempre pronta, sempre amiga e de quem eu tenho profundo orgulho de também ser amigo por tanto tempo. Reconheceu esta voz? Sim, é uma voz inconfundível, né? Uma das vozes mais bonitas aí que a gente escuta, né? O Pedro Brum Santos, grande colega,
fomos colegas de pós-graduação, fomos colegas de departamento, trabalhamos juntos em funções administrativas da universidade, e para além de tudo, né, uma pessoa amável também, assim, com quem eu tenho convivido, né. Ultimamente a gente está um pouco distante, por N razões, né, especialmente a pandemia, a gente acaba não se encontrando. Mas tivemos a oportunidade de lançar livros juntos, né, e partilhar de um grupo de pesquisa que me deu a oportunidade de buscar informações a respeito do Sesimbra Jacques, que é o nosso primeiro escritor de Santa Maria. Eu tenho sempre feito essa ressalva sobre o Sesimbra Jacques, primeiro escritor, e que escreveu um conto que deu origem ao que nós chamamos de Lenda de Emembuí, mas que na verdade é um conto do Sesimbra Jacques. Que bacana! E a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo com vocês até às 17 horas ao lado da Victoria de Bortoli e do nosso convidado de hoje, Orlando Fonseca. Lembrando que quem quiser interagir conosco, nos mande um recadinho no WhatsApp 55991362472. E a gente terminou nosso segundo bloco com um depoimento de um amigo e colega do Orlando, Pedro Brum. E eu quero chamar mais um depoimento então para ver se o Orlando reconhece essa voz. Tenho o privilégio de conviver com o professor Orlando Fonseca há um bom tempo em nossas reuniões de quarta-feira na Turma do Café. Mesmo com a pandemia, continuamos religiosamente nos encontrando de forma virtual. O Orlando eleva a régua de cultura em qualquer papo, seja ele de âmbito político, literário ou intelectual. Em nossa cidade, falando de memória cultural, a presença dele será sempre necessária e inevitável. Poeta de mão cheia, grande contista, baixista em banda de rock e um dos nossos mais criativos cronistas, o professor Orlando, além dessas qualidades, é um ótimo parceiro em uma mesa de bar. Vida longa, meu amigo! Olá! Conheci o Orlando Fonseca faz muito tempo. O Orlando é uma pessoa muito generosa, ele dava uns cursos pra gente sobre como fazer uma crônica, como fazer, enfim, toda essa parte que vocês estudam aí bastante, a gente tinha o prazer de saber alguma coisa com o Orlando. Ele depois fazia exercícios conosco, depois nós líamos, enfim. Eu acho que isso aí resume. O Orlando é uma pessoa que divide o que ele sabe, ele divide com os outros. Eu tenho sorte ainda de ser amiga dele há tanto tempo. Aliás, tem uma turma grande que a gente se reúne e fazíamos, agora estamos um pouco parados, mas fazíamos misérias. Livros juntos, livros com histórias continuadas, livros a respeito de futebol, e eu me metia junto. Pensa não que eu não ia sair nessa. Mas é isso, o Orlando é uma pessoa generosa, isso aí acho que define tudo. Porque a pessoa saber as coisas e não dividir, eu acho meio pobre isso aí. Conheço o Orlando Fonseca de longa data. Em 1995, voltando do campus da UFSM, tivemos a ideia de fazermos um livro coletivo. Na hora, ele incluiu o Prado Vepo e o Zanata,
e lançamos no ano seguinte o Quarteto Inverso. Acho que esse pequeno episódio, ele traços uma característica muito marcante do Orlando, que é a sua generosidade. O Orlando é um sujeito que agrega as pessoas. No caso, os escritores. Nós fizemos vários livros juntos, continuamos fazendo, e muitas... De quem foram essas vozes que a gente ouviu, Orlando? O Lipo, né? Lipo, tive a satisfação realmente de começar a conviver com o Lipo, que é um bom escritor, tem textos muito interessantes, assim, do ponto de vista de sacadas, né? Como contista, como um cronista da vida, né? Na verdade são contos que ele produz, mas numa mesa de bar, né? A gente se encontrava e continua se encontrando, o grupo Turma do Café, que comporta pelo menos 8 pessoas, mas já tivemos um número maior de pessoas em bares da cidade, reunindo primeiramente para tomar café, depois ficamos até mais tarde, daí você tinha que tomar outra coisa, porque café já não dava. E o Lipo, eu tive a oportunidade de encontrá-lo no Ponto de Cinema, e que era um dos pontos que nós nos encontramos, e depois no Bar da Casa, que a gente fez quase como uma sede dessa turma, o Lipo, o Ronaldo Lipo, o Ronaldinho, como é conhecido também. A Tânia Lopes eu tive a oportunidade de conhecer no seu primeiro livro, em que o Birata, tinha uma editora na época, junto com o Clóvis Gaia, e o Birata me passou aquele livro. Eu achei muito interessante aquele texto daquela pessoa, e fui atrás para saber informações a respeito, e mais adiante começamos a ter um convívio, assim. Ela participou das oficinas literárias durante muitos anos. Eu fiz esses cursos, né, de oficinas literárias, que era um projeto tanto da Pró-Reitoria de Extensão, da universidade, né, com o curso de letras, e com a Biblioteca Pública Municipal, a Tânia. E o Vitor é um irmão quase, assim, né, juntamente com outros membros desse nosso grupo da Turma do Café, né. O Vitor a gente tem esse convívio para além da atividade como colega da universidade, como poeta, um excelente poeta que é o Vitor, com reconhecimento estadual da sua produção, e que convive com a gente também nessas atividades assim quase... Só não é boêmia porque a gente nunca passa uma noite inteira conversando num bar, mas temos essa oportunidade de estar sentado e conversando, especialmente sobre livros. Nós fizemos de tantos livros que esse grupo lê, que nós fizemos um levantamento entre um ano, de final de 2019 até final de 2020, nós lemos no grupo 228 livros. É muito livro. Então, assim, claro que todos não leram todos, mas todos leem e nós conversamos sobre os livros, né? Então tem um convívio nesse grupo, em que o Vitor é um grande leitor, porque ele tem bastante conhecimento da literatura e da produção literária, e a gente tem essa facilidade de trocar ideias a respeito dos livros. E como que é ser escritor em Santa Maria? É difícil, né? Mas assim... O que mudou desde que o senhor começou até agora? Nós tivemos oportunidade, por exemplo, algumas produções nossas, como nós tivemos no Grupo de Risco, que a gente lançou a revista Garganta do Diabo. Como que a gente vivia produzindo 19 números da revista, o Málcio, o Elias, o Birata e eu. E aí convidávamos pessoas, não havia revista de humor no estado, e a gente produzia de 92 até ao longo da década de 90 a gente produzia os livros com a publicidade. Não tinha dificuldade não tinha dificuldade para vender a publicidade, mas tinha que vender. É trabalhoso, né, de fazer isso. Para artista isso é complicado, de ir atrás de recursos para produzir. Hoje, evidentemente, que se nós fôssemos fazer, não teria as redes sociais para fazer a difusão disso. Seria um pouco diferente. Também projetos, né? Projetos, exatamente. Aí começaram, já nos anos 2000, né, já começaram a existir incentivos.
E aí já facilita de alguma maneira, isso é uma facilidade. Mas a maior dificuldade é justamente conseguir ter editoras, né, que invistam no teu trabalho, porque a gente está muito distante, está muito longe. Então o que passa pela cabeça de quem está aqui? Bom, vou deixar de ser escritor? Não, a gente se junta, como é o caso dos coletivos. Tínhamos lá o grupo de risco para lançar uma revista de humor, temos a Turma do Café, que tem lançado livros quase todos os anos, né? Temos esse período agora da pandemia que não podemos fazer, mas já estamos com um projeto para depois. Essa ideia de estarem conjuntos, ela dá facilidade. Então tem a Casa do Poeta, por exemplo, a Academia Santa Maria de Letras se reúne coletivamente para produzir. E segundo informações que eu vi das pessoas da Secretaria de Cultura, e eu já tinha visto em outras ocasiões, há 100 pessoas de Santa Maria para autografar agora na Feira do Livro. São mais de 100 livros, inclusive é o recorde dos últimos 5 anos, se eu não me engano. Isso não tem outra cidade, não tem uma cidade que não seja capital, né, das capitais, não tem cidade do porte de Santa Maria com 100 pessoas lançando livro. Aí as pessoas poderão dizer, mas tem muita coisa que não é boa, mas é a circulação que faz com que as coisas sejam boas. Né? Nós temos aqui a facilidade também em Santa Maria, hoje isso é uma coisa positiva, que as escolas nos chamam. Quer dizer, a gente produz livros e as escolas nos levam lá na escola para a gente conversar com os alunos e conversar sobre o nosso trabalho. É isso que eu ia esse é o grande problema da circulação. Né? Isso que eu ia lhe perguntar. Tem leitores de Santa Maria que leem os escritores de Santa Maria? Tem. Pelo menos as escolas produzem esse incentivo, né? As escolas têm essa virtude de colocar em circulação o que é produzido na cidade. E aí é evidente que vai ficando aquilo que realmente tem qualidade, né? É claro que nós temos aí a dificuldade maior seria essa de que um livro não tem maior difusão, maior divulgação, distribuição, porque não tem uma grande editora que possa fazer isso por trás. Então a gente fica limitado a esse universo da cidade. Mas temos vários escritores, o pessoal ligado ao steampunk, à literatura fantástica, né? Miquelin, o Cordenonce, o Enéas, que são pessoas que conseguiram saltar. O próprio patrono da Feira do Livro, o Leonardo Brasiliense, consegue dar esse salto e ter a sua editora fora de Santa Maria. E aí ganha, evidentemente que ganha passa a um patamar diferente daquele da dificuldade que se tem na cidade. Mas quem está... Falando em editora também, Márcio Grins, que esteve aqui na sexta-feira, né? Abriu uma editora e faz todo esse suporte também para quem quer publicar um livro e não tem noção de como fazer. Exato. Ele começa um projeto também que é importante para Santa Maria. O Márcio é um guerreiro também, né? Um ativista cultural assim, e que tem essa proposta de utilizar as ferramentas das redes sociais para poder produzir. Que isso está acontecendo, esse é um fenômeno que a pandemia trouxe no Brasil inteiro, as pequenas editoras, fazendo com que a produção circule. Não são as grandes editoras. As grandes editoras estão lá, tiveram um baque e estão lá no seu processo de difusão, mas as pequenas ganharam uma importância muito grande nesse período, que é exatamente esse, de dar difusão à produção regional. É isso que o escritor em Santa Maria tem que ter ideia. Eu estou aqui, não tenho como ter uma grande editora fora daqui, a não ser esses que eu estou dizendo que são algumas pessoas. Então vamos nos ajudar aqui naquilo que é possível e vamos viver feliz dessa maneira. Não dá para se estressar com a dificuldade que é natural. Se não tem uma grande editora por trás do teu livro, não vai ter a circulação que tu gostaria. E hoje as plataformas estão migrando para o online, aí a ideia pode ser diferente do ponto de vista de difusão. E das obras que o senhor escreveu, de onde que veio a inspiração para os temas? São muitos, né? Livros particulares, são 14, né? E são 4 livros. O meu primeiro livro, O Poço de Luz, que é uma novela, foi premiado pelo Instituto Estadual do Livro, é da vida. Assistindo coisas. Tem alguma situação que o senhor viu e quis retratar na literatura?
não com essa clareza de retrato, né? Isso deve acontecer muito com as crônicas. Exatamente. A gente percebe, a gente vê coisas e aí passa, especialmente quando é história, né? Quando é uma narrativa, tem uma personagem. Há muita confusão entre o eu do escritor e do cronista com o eu que fala ali no texto. Nem sempre é assim. A literatura, desde sempre, desde Fernando Pessoa, é um processo de fingidor, né? Mas é fingir bem. É fingir para não ficar parecendo que eu estou confessando alguma coisa. Ou então que eu estou querendo contar a minha história como se a minha história fosse a história de todo mundo. A grandeza da literatura é escrever a minha história como se fosse a história de todo mundo. Como se qualquer um que lesse percebesse que eles poderiam estar ali naquele ambiente, naquele espaço de criação, agindo daquela maneira, pensando daquela maneira, ou parecido, ou contra, enfim. Né? Então essa é a magia da literatura, que é um salto. É um salto para chegar até esse momento. E a gente já está nos minutos finais do nosso programa e eu vou pedir para a técnica rodar os nossos últimos 2 depoimentos. Das suas mãos sempre brotaram coisas maravilhosas, como suas poesias, da qual me sinto honrado em ser o fiel depositário dos primeiros escritos. Também os quadros que ele pintou estavam na parede de casa. As suas canções, tocadas num pequeno violão, que ecoavam por toda a casa e inspiravam tanto a gente. Mas as suas palavras também, sempre sábias, sempre atentas às nossas necessidades e serviu sempre de inspiração, como ainda servem de inspiração ao nosso viver. Cara fantástico que amo muito, respeito, admiro e tenho orgulho de ser seu irmão e poder dizer, te amo, cara. Abração. A criatividade que o Orlando Fonseca coloca nos seus projetos, nos seus textos, teve uma grande influência desde cedo para a minha vida. Então eu tento colocar e tento absorver muito do que eu aprendi com Orlando Fonseca ao longo da vida, também nos meus projetos, além de outras grandes influências e ensinamentos, né? Como a música. Muito dos meus projetos musicais tem uma grande influência, não só os projetos, mas também como meus gostos musicais tem uma grande influência do Orlando Fonseca, com certeza. Que, né, o Orlando, além de professor e escritor, também tem um lado musical muito forte. Então é isso, um grande abraço ao Orlando e vida longa aos seus projetos criativos. De quem foram essas vozes? O Odilon, que é o primeiro, né? É o meu irmão mais novo. Ele é quase que um filho, né? Porque tem a distância, são 9 anos, e eu sempre tive acompanhando, né? Acompanhando os passos do meu irmão. Continuamos ainda, ele sempre me consulta sobre N coisas que ele tem, projetos que ele tem. E o Nicolas, que é o meu filho do meio, os 3 irmãos, né? O Orlando Júnior, que trabalha com design de jogos, né? Produz, essa é a profissão dele. O Nicolas, que é jornalista, a mãe dele é jornalista, ele teve uma influência também nesse sentido, mas a parte musical, ele é dos 3, todos tocam instrumentos, os 3, mas ele tem uma banda hoje, né? Talvez os outros quisessem ter uma banda, né? Como é que é o nome da banda? Não, do Nicolas é Entretantos, é um projeto lá em Farroupilha. E o Preto, né, que é o Preto Fonseca, ele se assina assim, mas ele é o Vinícius Fonseca, ele é publicitário e ele trabalha com edição de imagens na Unifra, é a profissão dele, né? Mas a influência musical, né, tem muito disso, da minha vontade também de ter uma atividade musical. Do meu segundo casamento, eu tenho uma filha de 11 anos que estuda música, né? Aliás, foi a partir dela que eu fui estudar baixo. Qual o nome dela? A Luísa. A Luísa estuda música, teclado, na Musicomania, e lá tem um projeto de bandas, e estavam precisando de um baixista. Eu já havia tocado com meu irmão, já num outro grupo, tocado baixo, e aí
Vou investir aqui, estou aposentado, agora vou dedicar um tempo. E hoje nós estamos lá, 6 anos da banda, estamos preparando agora uma apresentação no canal do YouTube da Musicomania para outubro. Final de outubro a gente vai fazer. Já fizemos várias apresentações daí na cidade, sempre nessas atividades como o Brick, como o Natal na praça, enfim. E tanto o Odilon quanto o Nicolas, eles têm carregaram essa veia que é da parte musical. E Joia, Orlando Fonseca, professor, escritor, artista, pinta, toca também. Borda. Nossa, todos esses estavam aqui com a gente hoje, estiveram aqui com a gente hoje. A gente volta amanhã, né, Vicky? Muito obrigado, Orlando, pela tua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada e até amanhã. A melhor estação do ano, quem faz é você. Coleção Primavera-Verão Eni. São centenas de calçados, bolsas e acessórios para você escolher e desfilar seu estilo por toda a cidade. Vá agora mesmo a uma loja Eni e garanta as melhores